É muito comum no meio umbandista e africanista certo incômodo com a obra espírita deixada a partir das obras de Allan Kardec. Ouve-se muitas coisas negativas, como ela ser elitizante, uma doutrina destinada à compreensão do mundo espiritual aos muito ricos, cultos e assim por diante. Enfim, uma doutrina que está muito longe da realidade da maioria e que, por isso, não tocaria os corações. Será que tais afirmativas são válidas em nossos dias e que deveríamos ignorar o espiritismo em nosso campo doutrinário? Vamos supor, já ouviu alguém dizendo que detesta uma pessoa por achá-la vaidosa, snob, por lembrar outras pessoas dos quais não temos boas lembranças, ou que ela não se comunica bem, repassando uma outra imagem? Para, depois de conhecê-la mais de perto, descobrir que é um ser humano maravilhoso e gentil. Nunca viu alguém mudar de ideia quando se conhece melhor alguém? Muitos daqueles que dizem detestar a doutrina e seus médiuns nunca leram um livro de Allan Kardec e associam a doutrina a pessoas que deixaram para trás uma má impressão. Isso seria um traço de preconceito, que é pré-julgar, sem conhecer melhor, e tal coisa não deve pertencer ao meio umbandista, especialmente por toda a nossa história. Em nosso livro Umbanda, Síntese de Magia Universal, escrito há 19 anos, em seu capítulo Magia Xamânica, nas Américas e Europa, alertávamos sobre uma fala bastante infeliz de Allan Kardec sobre a raça negra em seu Obras Póstumas, que é uma compilação de textos seus reunidos após sua morte. Recordemos aqui que Kardec era um homem europeu do século XIX e, naturalmente, com as ideias desse período. Também recordemos que quando o caboclo das 7 encruzilhadas manifestou-se na Federação Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro, em 1908, também teve o mesmo tratamento preconceituoso. Então podemos afirmar que Kardec não foi uma exceção em seu tempo. Entretanto, deixaremos claro, estamos falando do que Kardec deixou escrito por seu próprio punho, alertando que nenhum autor deve ser endeusado ou lido ao pé da letra. E quanto ao Espírito da Verdade, que veio trazer a doutrina espírita, sua obra é absolutamente impecável após tantos anos passados. Também seria uma atitude preconceituosa lançar todo o trabalho de Allan Kardec no lixo, apenas por uma fala muito infeliz, sem considerar o resto da obra que deixou para trás. Então, agora perguntamos, qual a relação de Kardec com a Umbanda? Sua obra serve para alguma coisa em nossos terreiros, na prática do dia a dia? Antes de Kardec, o mundo e as ideias eram completamente diferentes. Kardec, com sua fala culta de professor em seus livros, atraiu os melhores cientistas e escritores de seu tempo, que começaram a divulgar o espiritismo pela Europa e por todo lugar. A Igreja, que tentava manter ideias centenárias sem questionamento de seus fiéis, viu as obras falando de espíritos, incorporações com desenvoltura, culminando com o intolerante auto de fé de Barcelona de 1861, com a queima de livros espíritas em praça pública. Isso foi a gota d'água.
As elites daqueles tempos, que eram impermeáveis às ideias de espiritualidade, passaram a mudar seu pensamento. Até Kardec, íamos para o céu ou o inferno após as nossas mortes, sem chance de arrependimento. Se falamos hoje abertamente de reencarnação, de vidas passadas, de colônias espirituais como a nossa Ruanda, de planetas habitados e até como o nosso mundo se formou através da condensação de poeira cósmica no âmbito religioso, devemos isso a ele. Kardec uniu a ciência com a religião, que eram dois inimigos históricos. A própria Bíblia e o Evangelho de Jesus foram novamente interpretados com uma visão muito mais clara após seu Evangelho segundo o Espiritismo, obra indispensável para quem quer conhecer melhor a obra do Cristo. Nossos dirigentes de Umbanda não saberiam explicar aos seus médiuns as diferentes mediunidades que existem, nem como desenvolvê-las corretamente sem o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Não conheceríamos o processo de incorporação, o uso de nossas energias semimateriais em nossos processos das oferendas, o uso do branco em nossos uniformes, a ciência das guias e objetos imantados que usamos como proteções, as nossas linhas espirituais e suas equipes de trabalho, sem a base deixada por ele. Pois é, podemos até desconhecer a origem, mas no mínimo 80% do que fazemos, pregamos e falamos em nossos terreiros encontraremos respaldo em sua base doutrinária sólida e nos livros de seus médiuns confiáveis que vieram depois, complementando seu trabalho, como Chico Xavier. Portanto, poderemos não gostar de Kardec por ter sido um homem europeu de família tradicional com ideias do século XIX. Poderemos não simpatizar com a linguagem de seus livros, achando-as difíceis demais e que mereceriam uma revisão, coisa que o meio espírita está dividido nesse momento, com a preocupação de manter a pureza de sua obra. Poderemos achar suas palestras complicadas em sua linguagem, afastando de si os mais humildes que não compreenderão o que dizem. E até poderemos também não achar Chico Xavier interessante, por ser muito humilde. Mas desconsiderar a importância da obra de Kardec, daquilo que já disse Leal de Souza sobre a importância do Espiritismo, querendo enterrar sua doutrina em nossos terreiros, vai aí uma distância muito grande. Aliás, a Umbanda nasceu justamente para trazer a doutrina dos espíritos aos mais humildes, traduzindo sua grandeza em atos e palavras para que todos pudessem compreendê-la. Agora, a respeito da fala de Kardec sobre a raça negra em seu livro póstumo, vale o que Chico Xavier, que muitos consideram uma reencarnação de Kardec, falou em sua participação no programa Pinga Fogo de 1971, quando se refere com respeito a nossa Umbanda e seus guias, inclusive pretos velhos, em nossos tempos. Dessa forma, trazemos um alerta aos dirigentes, médiuns, aos escritores, criadores de conteúdo sobre a importância do que deixamos ou dizemos para não sermos preconceituosos, levianos, fomentadores de discórdias apenas para garantirmos um instante de maior visibilidade junto aos nossos seguidores.
temos a enorme responsabilidade de deixar algo de real importância. Isso exige aquilo que chamamos hoje de filtro. Para nós, o velho bom senso. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Não esqueça, antes de sair, ative o sininho e curta nosso canal. Muito obrigada e até a próxima semana.